Ok, então dando continuidade aqui desse plano de circuitos e dispositivos eletrônicos, vamos começar agora o assunto. A gente já viu os tipos de transistores que tem e vamos começar a ver o assunto de amplificadores com um transistor, certo? Aí nessa primeira parte, né, a gente vai ver um fundamento aqui disso aqui, que são a ideia de pequenos e grandes sinais, né, pequenos sinais e grandes sinais, ou sinais grandes e pequenos, mas não é comum, que é utilizado para facilitar esse tipo de análise, certo? Então a gente vai ver a questão da polarização dos circuitos, né? Então nessa aula específica a gente vai pegar um circuito específico, que é o emissor comum, a gente vai tentar fazer uma análise da questão chamada polarização do circuito, vai começar a fazer uma análise completa de como é que seria o resultado da saída em função do circuito, vai ver a dificuldade disso, nós vamos meio que desistir dessa proposta e fazer a ideia do pequenos sinais, apresentar a análise de pequenos sinais, apresentar o modelo Píbito, calcular esses parâmetros do modelo Píbito e finalmente voltar para o circuito aí do emissor comum e analisá-lo com os pequenos sinais, certo? Então a ideia básica, né, aqui é um circuito do emissor comum. Então o emissor comum é o circuito mais simples que a gente tem, né, que ele tem, no caso com transistor bipolar, né, então o emissor ligado no terra, um coletor ligado numa resistência para VCC, e você apresenta um sinal pequeno aqui na base do transistor com mais uma tensão de polarização, certo? Então esse sinal a gente vai assumir que é um sinal alternado, tá? Então sinal puramente em torno do zero, alternado, e aqui essa tensão de polarização, sinal puramente DC, né? Para facilitar a nossa vida. Então esse sinal você pode imaginar que ele é, por exemplo, um sinal de um sensor de vibração, sinal de do microfone, sinal de um sensor, né, o sinal de rádio, você já trabalhou com ele, está lá na amplitude pequenininho, certo? Então ele vai variar a corrente aqui no coletor do transistor, que essa é a ideia básica de transistor, né? Então a ideia básica disso aqui funciona para todos eles. A gente pode trocar esse transistor bipolar por um MOSFET aqui, né? E aí essa tensão variando aqui vai variar a corrente de coletor do transistor, ou no caso do MOSFET a corrente de dreno, o MOSFET no JFET, né? Essa variação de corrente no resistor vai gerar aqui a ideia que a gente gera uma saída amplificada do sinal de entrada, tá? No caso aí eu fiz aqui a alimentação puramente positiva, né, terra e VCC, né? E aí vamos pegar e rodar esse circuito aqui no simulador para dar uma observada no que é que acontece. Então peguei ele aqui. Então a minha tensão aqui ela tá ligada com esse sinal aqui de polarização, certo? Eu vou botar esse, eu vou variar essa polarização do sinal aqui de 0 volts até 0,8 volts, tá? E vamos observar o que é que acontece com o nosso circuito em função disso daqui, certo? Então o que é a polarização? Qual é a ideia dessa polarização? É o ponto que a gente coloca o circuito para ele operar, para o transistor funcionar da maneira adequada, tá? Então para eu ter aqui, então nesse ponto aqui, parei minha polarização em determinado ponto, eu tenho minha entrada aqui, máximo 10 mV, então ela está mais ou menos 10 mV aqui, certo? É esse sinal aqui de 100 Hz, estou acrescentando ele, somando o meu sinal de polarização. Isso muitas vezes não é muito adequado, a gente vai ver maneiras de fazer
essa separação aqui do sinal e da polarização, tá? No caso aí aqui só para explicar a ideia do pequenos sinais e da necessidade da polarização que eu estou fazendo isso aqui, tá? Então tá aqui mais ou menos 10 mV e aqui minha saída tá no máximo 5.6 volts e no mínimo 584, não, aqui é outro, 850 milivolts. Então tá saindo de 850, 5.6 milivolts esse sinal daqui, justamente o sinal aqui na base do coletor, né? A análise do circuito aqui a gente pode ver que a minha saída aqui, essa tensão de saída vai ser, vou ter aqui a corrente IC, que está variando em função da minha entrada, e essa tensão de saída vai ser a tensão aqui de alimentação, tipicamente a gente chama de VCC, 10 volts, e esse resistor aqui do coletor, então RC, o resistor de coletor, menos RC vezes IC, e o meu IC vai variar de acordo com a região que eu estou o meu transistor está, e né, a corrente, o nível de tensão que eu vou ter no VBE aqui, certo? Então quais são as possibilidades que eu tenho? Tá? Então, primeiro a gente pode pegar, né, quais são as regiões de operação do transistor bipolar, certo? Então a gente pode considerar aqui para um VBE 0 volts ou menor ou igual a 0 volts, tá aqui, menor ou igual a 0 volts, lembrando aqui, né? Então eu vou estar com essa junção reversamente polarizada, né? Desprezando que eu possa ter um VBC, como o VBC eu não estou botando uma fonte de tensão aqui, aqui no máximo vai estar positivo, certo? Então eu nunca vou conseguir, para essa situação eu não vou conseguir fazer uma junção BC reversamente polarizada, diretamente polarizada, eu não consigo chegar na região reversa de operação do transistor, certo? Então isso aqui ele vai estar no corte, vai estar com as duas junções reversamente polarizadas. Então se a gente pegar aqui o meu tensão de polarização, botar aqui para 0 volts, aí aqui o meu sinal de entrada, aqui mais ou menos 10 milivolts, somado com 0 volts, esse sinal de mais ou menos 10 milivolts, matematicamente ele está na região ativa, ele está alimentando o transistor, mas na prática você não está conseguindo fazer com que isso aqui funcione, certo? Deixa eu só botar automático aqui, pronto. Isso faz com que aqui eu não tenha corrente no coletor, como eu não tenho queda de tensão, essa tensão fica travada aqui em 10 volts, certo? Então na região de corte eu vou estar com essa tensão aqui travada em 10 volts, e aí eu tenho que aumentar essa tensão, então ele não vai funcionar aqui desse circuito específico, com aqui sendo terra, com a tensão de base aqui em torno de 0 volts, certo? Então tem que aumentar essa tensão de polarização para ele conseguir ter uma corrente suficiente para passar aqui, certo? Se eu aumento um pouco, veja que a situação praticamente não mudou, né? Aumento mais um pouco, não mudou. Aqui eu estou com o VBC aqui, ó, 160 milivolts, ainda não, então eu preciso ter uma tensão suficiente para que essa polarização direta aqui do base emissor me dê uma corrente suficiente, para eu ter uma corrente suficiente de coletor para isso aqui começar a ter efeito, certo? Então aqui até 256 milivolts, nada. 424 milivolts, nada. Opa. Então vou botar aqui um limite aqui. 496 milivolts, aí eu tenho um ruidozinho aqui na minha tensão de coletor. Um pouquinho
mais aqui. Pronto, aqui eu já tenho, então para 544 milivolts, aí eu tenho aqui, então para um determinado, ou seja, essa tensão VBE aqui que eu botei menor ou igual a 0 volts corte, certo? Isso aqui vai depender do meu circuito, vai depender do meu transistor, vai depender do meu resistor, mas isso aqui na verdade para uma tensão menor ou igual a um 0,5 volts, tá, quanto aqui agora? Eu nem lembro. 0,494, não, 544, pronto, menor ou igual com 0,5 volts, certo? Em alguns outros casos, se esse resistor for muito alto, aqui está 10K, se ele for 100K, eu vou precisar de uma corrente menor para ter efeito, certo? Então, ele ainda vai estar aqui, com atenção aqui, ainda vai estar nessa região de corte, certo? Então, para um VBE acima desse 0,5 volts, eu consigo aqui ter um sinal de tensão variado, né, aqui na minha saída, tá? Ainda não vou analisar a questão de amplitude, não, só vamos ver que o sinal está aparecendo, tá? Além disso, observe o que é que acontece quando eu pego e vario um pouco essa tensão. Se eu diminuo um pouco essa tensão, o que é que faz? A minha corrente aqui fica menor, a queda de tensão no resistor aqui fica menor, o valor médio aqui sobe e você vê que mudou um pouco a amplitude do sinal. Tá? Se eu diminuo mais, aí ele vai se aproximando cada vez mais do 10 volts. Tá? Se eu aumento um pouquinho, à medida que eu vou aumentando, não só o meu sinal vai ficando maior, olha a amplitude do meu sinal, mas o valor médio do meu sinal vai diminuindo, né? Então veja que aqui ele está com o valor médio aqui perto de 6 volts e eu estou com a tensão VBE aqui de 560 milivolts, né? Se eu aumento ainda mais, aí então nessa parte daqui eu estou na região ativa. Se eu aumento isso aqui ainda mais, certo? Então aqui para 584, então vamos dizer aqui, de 500 milivolts a 600 milivolts, eu vou estar variando nessa região ativa, eu vou estar gerando meu sinal aqui na saída. Se eu aumento ele ainda mais, aí o que acontece? Eu estou com a corrente aqui de coletor, só que agora a minha tensão VBE aqui, ó, está 624 milivolts, e a minha tensão VCE, a queda de tensão aqui ficou tão grande que o meu VCE, a minha tensão do coletor em relação está menor do que a tensão da base, então essa junção também está diretamente polarizada, certo? Então aqui no caso vou colocar esse limite aqui 616, vamos botar um aproximadamente, né, para um VBE maior ou igual que 0,6 volts, aí eu já não estou mais no corte, eu vou estar as minhas duas junções diretamente polarizadas, eu vou estar aqui no transistor bipolar a gente chama de saturação, certo? Num transistor MOSFET a gente chamaria, ou JFET, MOSFET ou JFET, então a gente chamaria de região de triúdo. Deixa eu ver se está ok aqui. Certo? Ou seja, eu tenho que trabalhar, né, para ir nem no corte, nem na saturação, certo? Então na minha saturação eu estou com a corrente total e a queda de tensão do meu resistor aqui é tal que a minha tensão na saída está aqui praticamente 0 volts, certo? Eu estou com toda a corrente possível que eu consiga passar nesse transistor, ele está agindo praticamente como um curto, certo? Então nem no corte nem na saturação eu tenho sinal. No corte a minha saída fica em 10 volts, na saturação minha saída em 0 volts,
Então eu tenho que trabalhar numa faixa pequena aqui do VBE para eu conseguir ter um sinal de saída amplificado, né? Eu pegar esse sinal aqui da minha entrada e amplificar, certo? Então isso vai acontecer, né, na região de linear do transistor bipolar. Então aqui aí eu tenho, né, então se aqui eu tenho mais ou menos 10 milivolts, aqui eu tenho de 7.2 a o mínimo aqui 6, 5. 5.3, vamos dizer assim, tá? Esse eu posso parar aqui, né? Pronto. Até 5, pronto. 5.4.99, 7.66 a 4.95, certo? Então eu tenho na minha entrada esse aqui, né, o meu V de entrada, uma amplitude de 20 milivolts pico a pico, né? Então isso aqui é esse sinal, tirando esse sinal contínuo, certo? E na minha saída eu tenho uma amplitude de 7.66 menos 4,9495 volts, né? Então vai dar 2,66 mais 5, 2,71 volt pico a pico, né? Ou seja, eu tenho um ganho aqui nesse caso maior do que 100 nesse circuitozinho simplesinho. Para eu obter isso, né, eu tenho que fazer essa questão da polarização, eu tenho que polarizar o meu transistor no meio do caminho para que a minha tensão VBC fique reversamente polarizada ou VBE fique diretamente polarizado, que é justamente a região ativa do transistor. Então, nesse circuito específico, né, eu preciso ter o meu VBE aqui nessa faixa de 0,5 a 0,6 volts, certo? Para ele operar, certo? Uma outra maneira da gente visualizar isso é a gente fazer uma análise da chamada curva de transferência. Então isso aqui eu fiz basicamente esse mesmo circuito no outro simulador, que é mais fácil de analisar, que aí ele permite eu pegar aqui a minha tensão de polarização, ó, variando aqui de 0 a 800 milivolts, e a minha tensão de saída, né, de 0 a 10 volts, certo? Então aqui não é exatamente o mesmo transistor, eu não tive cuidado de procurar exatamente o mesmo transistor, então está mudando. Nesse caso daqui, a gente tem uma região até aqui, né? Então essa parte daqui em que ele está todo a saída em 10 volts, significa que eu praticamente não tenho corrente de coletor, certo? Então ele está aqui na região de corte do transistor, e aqui no final, esse ponto aqui que essa curva quebra, né? Então você vê aqui é exponencial justamente, né? Até aqui está exponencial também, porque é o IC vezes RC, então é 10 volts menos IC/RC. IC varia exponencialmente com essa tensão, né? No caso do transistor bipolar, né? IC é aproximadamente S elevado a VBE sobre VT, né? Aqui é justamente quando a queda de tensão é tal que ele entra na muda de região, sai da região ativa, então aqui no meio, região ativa, e daqui para cá a saturação, certo? Então já dá para ver. Então eu fiz a mudança aqui da região de corte e região ativa é meio
chutada, né? A gente podia considerar que era um pouquinho mais para cá, podia considerar que é um pouquinho mais para cá, enfim, certo? Mas o que importa é isso, né? Então você vai ter, no caso de um trânsito bipolar, você vai ter essa corrente aumentando exponencialmente durante a região ativa até o momento que ele satura, certo? Você trocar o trânsito bipolar por um JFET, um MOSFET, você vai ter um comportamento parecido, vai mudar a cara dessa curva aqui, mas você vai ter basicamente esse mesmo comportamento. Ok. Certo? Então, por que a gente precisa da polarização? É justamente a ideia da gente pegar e colocar aqui no meio da curva, né, dentro dessa área, a gente pegar e colocar um valor de polarização aqui. Então vou pegar primeiro aqui, e em cima disso a gente variar um sinal de entrada, certo? Então, né, eu vou ter o meu V de polarização e em cima dele o meu sinal de entrada, né? Eu preciso ter essa polarização por questões práticas, né, para botar ele na região ativa. E aí quando a gente faz isso, se eu polarizo ele aqui, isso aqui vai me gerar um sinal dessa amplitude aqui. Se eu polarizo ele aqui, fora na região de corte, eu vou ter sinal nenhum. Se eu polarizo ele aqui, de novo, não vou ter variação de sinal nenhum. Se eu polarizo ele mais para cá dentro da região ativa, né, então boto o meu VP de polarização aqui e mais um sinal. Aí aqui a gente vai ter um sinal de saída grande, a gente vai ter uma boa amplificação do sinal, né? Que a gente está vendo aqui são amplificadores, então é o que a gente quer, certo? Então a gente quer botar ele aqui nessa região ativa e para ter uma boa amplificação do sinal, certo? Agora, como é que a gente analisa isso? Ok, então primeiro a gente já viu, a gente precisa ter a polarização, é uma questão prática para a gente ter ele operando na região ativa, que é onde eu consigo ter uma amplificação do sinal. Tá vendo aqui e viu lá no gráfico de simulação, né? Essa ideia. Agora, como é que a gente analisa isso? Então vamos lá, vamos pegar aqui e botar as equações. Então a gente já pode pegar lá do meu circuito. Então VCC, aí eu vou ter a queda de tensão aqui, RC vezes IC, aqui passando a corrente IC, certo? Então a gente começa daqui. Minha saída VCC V de saída é VCC menos IC vezes RC. O IC, por sua vez, aqui eu vou botar, simplificar isso aqui para IS, botei ISC para deixar claro que é do coletor, né? ISC elevado a VBE sobre VT, então é a equação dele na região ativa, que multiplica 1 mais V de saída sobre VA, o VCE, que para esse circuito o VCE é o meu V de saída, né? Uma vez de saída sobre VA vezes RC, então aqui já complicou, aqui eu já vou ter V de saída e um termo aqui IS elevado a VBE, que é o meu V de entrada, com um V de saída do lado de cá, certo? Aí esse VBE, por sua vez, é o meu V de entrada, que eu estou quebrando ele numa tensão de polarização mais uma tensão do sinal, certo? E aí você chega nessa equação daqui. E quem está afim de resolver isso aqui, né? A gente tem V de saída de um lado e do outro da equação, certo? Esse lado aqui está multiplicando o exponencial do sinal de entrada. O meu sinal de entrada tem um sinal de polarização mais o meu sinal aqui, que, vamos lembrar, V de sinal é um
VP seno de 2πf vezes t, né? Na melhor das hipóteses, mais um θ, se a gente estiver trabalhando com sinal senoidal aí com determinada variação de ângulo. Então você vai ter uma senoide em cima de um exponencial somado aqui, mais o sinal de saída aqui do outro lado, certo? Então não dá. Isso a gente está limitando para, considerando que ele vai estar trabalhando só na região ativa, certo? Então fica muito pouco prático a gente fazer essa análise diretamente aqui do meu sinal, né? Professor, então não tem jeito da gente saber o quanto o amplificador vai amplificar? Tem, vamos fazer engenharia. Então vamos pegar isso aqui e vamos simplificar, certo? Que é justamente a ideia do pequeno sinal, né? Então, qual é a ideia? Se a gente pegar aqui, a corrente de coletor, certo? Então nesse primeiro momento aqui, isso aqui vai assustar um pouquinho. Pegar só o termo exponencial, ISCC elevado a VBS sobre VT, certo? Então isso aqui, vamos pegar e quebrar esse VBE. Então eu vou usar essa notação, o VBEzinho, vou botar mais para cá. Então VBEzinho é o meu sinal completo. Isso aqui eu vou quebrar em VBE. Então vou quebrar o VBEzinho igual a VBE mais todo maiúsculo. Então o meu VBX aí vai ser o meu sinal DC, né? DC, ou seja, né, Direct Current, né, CC em português. Ou seja, é a minha polarização. Mais um VBEzinho, que vai ser meu sinal de interesse, é o que eu vou querer amplificar, certo? Então eu vou ter um grande sinal e aí vou representar ele com as letras todas maiúsculas, tanto a tensão aqui quanto o BE total, e um pequeno sinal que vai ser o sinal de interesse, aquele sinal que a gente quer efetivamente amplificar. Então você vai quebrar aqui, VBE igual a VBE mais VBEzinho. E aqui eu vou pegar isso aqui e fazer em cima disso a expansão em série de Taylor disso daqui, em torno do meu ponto de polarização, em torno do meu VBE, certo? Então vou fazer a série de Taylor aqui do VBE em torno desse ponto de polarização VBE, certo? Então, o primeiro termo da série de Taylor é o termo padrão, então boto para VBEzinho igual a zero, coloco isso aqui. Depois, derivada nisso aqui em função de VBE em torno do ponto VBE. Então vai dar a derivada do exponencial em torno de VBEzinho igual a zero, né? Então VBEzinho igual a zero, aí eu tenho SC elevado a VBE sobre VT, derivo isso, o VBE em torno desse ponto, né? Então derivada disso por VBE, então a derivada da exponencial e SC elevado a VBE sobre VT dividido por esse termo que multiplica aqui, né, sobre VT, nessa parte que soma não entra, multiplico pela variável VBE. Segundo termo da série então termo corrente contínua, termo que varia com VBE linearmente, é o termo que varia com o quadrado do VBE, então derivo uma segunda vez, né, a derivada de segunda ordem, então essa é elevado a VBE sobre VT sobre 2VT ao quadrado, e assim por diante eu vou ter vários termos da série de Taylor. Na prática, a gente vai pegar
e considerar agora, para facilitar a nossa vida, desprezar isso aqui tudinho daqui para cá. E vamos trabalhar só com esses dois primeiros termos dessa série de Taylor. Certo? Então eu vou pegar o termo com o meu sinal de interesse, o meu pequeno sinal zero. Isso aqui vai ser meu sinal de polarização. ISE elevado a VBE sobre VT. E eu vou pegar o meu segundo termo, que vai ser da derivada desse sinal em torno desse ponto VBE, do pequeno sinal. Então, considerando que eu tenho o meu pequeno sinal variando, a derivada do VBE completo em torno do ponto VBE de polarização, vai dar esse segundo termo aqui, que é um termo que multiplica. Então eu vou ter um sinal que para uma polarização tal, vou ter o sinal constante, que multiplica meu sinal de interesse. Certo? Então eu vou considerar que meu circuito, que é totalmente não linear, nesse ponto aqui ele vai trabalhar linearmente. Certo? Então eu vou gerar aqui um IC de grande sinal, que é todo de polarização, e uma variação aqui em função do VBEzinho linear, que é o IC de pequeno sinal. Certo? Se a gente pegar aqui esse Czinho aqui, o que é isso? Isso aqui é justamente o meu ICzão sobre VT, né? Então, no caso do transistor bipolar, isso aqui se aplica para transistor bipolar, eu vou ter o meu IC, vai simplificar para isso daqui, considerando só essa equação daqui, tá? Essa é a ideia. A gente vai pegar ele e vai quebrar numa parte de pequeno sinal e grande sinal. Aí a gente vai fazer o circuito em grande sinal, né? Então vai resolver toda a polarização do circuito. No ponto de polarização eu vou ter o meu ICzão. Em função desse ICzão, aí eu vou determinar o parâmetro de pequeno sinal do circuito e resolver a parte de pequeno sinal do circuito. A gente vai ver isso aqui, esse exemplo, lá para o emissor comum. Tá? Vamos olhar isso aqui. O que é um pequeno sinal? O que é que se torna um pequeno sinal? Então, nesse caso daqui, é um sinal que eu possa travar essa série até esse termo, certo? O trecho que está aqui embaixo é o VBE sobre VT, né, que é VBE sobre VT ao quadrado. Então, enquanto eu puder ignorar essa VBE ao quadrado sobre VT ao quadrado, dá para considerar que é pequeno sinal ainda, né? Então isso aí vai dar um... E esse VT, lembrando, é a tensão térmica, né? A constante de Boltzmann vezes a temperatura absoluta sobre Q. Isso aqui dá por volta dos 25, 26 milivolts, certo? Em 25 graus Celsius dá 25,8 milivolts. Então, por volta de 26 milivolts. Então, idealmente, eu quero trabalhar com sinal bem menor que 26 milivolts, certo? Para ver isso, vamos ver aquela simulação. Então, aqui, simulação com mais detalhes. Eu peguei aqui a minha tensão de saída, fiz aqui a entrada ao longo do tempo, sinal de 100 Hz, com amplitude de 1 milivolt. Então, isso aqui é a minha saída. Então, minha entrada, o VBE, está com amplitude de 1 mV em torno do ponto de polarização. E minha saída está aqui, praticamente em volta, bem perto dos 5 volts. Está variando aqui de 4,70 e alguma coisa a 5, quase 1, quase 5,1. E está com a cara bem bonitinha de um sinal senoidal, certo? Então eu tenho meu sinal senoidal na entrada, eu tenho meu sinal senoidal na saída, somado com a tensão média aqui, que é o meu sinal de polarização, tá? De todo modo eu consigo amplificar meu sinal, certo? Então daqui para cá a gente vai ter aqui aproximadamente, vamos dizer que seja 5,1 menos 4,75, né? Então 35 milivolts
para uma entrada de 1 mV, né? Um ganho de 35. Se eu aumento o meu sinal de entrada 10 mV, eu vou estar trabalhando aqui de novo em torno praticamente dos 5 volts, e o meu sinal vai aumentar muitas vezes, ele vai aumentar praticamente 10 vezes. Só que você notar, ó, ainda está com a cara senoidal, mas aqui está com um aspecto mais largo do que aqui, né? Justamente porque eu estou trabalhando em cima, aqui, em volta dos 5 volts, eu estou trabalhando aqui, né, nessa faixa. Então quando meu sinal vem, aí a derivada aqui muda em relação para a derivada para o lado de cá, certo? Então já vou ter uma certa distorção do meu sinal quando eu saio da amplitude de 1 mV para 10 mV. O sinal já não está uma senoide pura, mas ainda para muitas aplicações ainda é possível aceitar isso daqui, mas já está no limite. Se eu aumento isso aqui para 100 mV, aí é que o negócio fica feio mesmo, que aí eu vou estar com o meu sinal, ele vai passar pelo corte e pela saturação, né, para o mesmo sinal de entrada. Então um sinal de 100 mV eu não consigo aceitar como um pequeno sinal de jeito nenhum, certo? Então o caso do transistor bipolar, esse exemplo daqui, isso aqui vai ficar mais ou menos na mesma ordem, um sinal de entrada para um circuito desse. Então 1 mV perfeitamente aceitável com um pequeno sinal, 10 mV razoavelmente aceitável, depende da aplicação, 100 mV já não dá para aceitar como pequeno sinal, isso a gente considerando um circuito que é acionado com 10 volts, tá? Mas ok, expliquei ali a corrente, como é que eu efetuo isso? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar o nosso transistor e a gente vai aplicar ele e fazer um modelo de pequeno sinal para ele. Então a ideia é, a gente vai pegar, resolver o circuito de grande sinal chamado, que é a polarização do transistor, em que ponto de polarização ele vai estar. E aí depois a gente não vai trabalhar mais com o transistor, a gente vai trabalhar com essa estrutura daqui, que é o modelo pi híbrido do transistor, né? Então aqui, entre base e emissor, a gente vai botar essa resistência aqui equivalente π, Rπ, certo? Do coletor para o emissor, a gente vai ter uma resistência de saída RO, e vai ter, aqui está R0, mas é melhor RO, é o mais correto. E o efeito transistor, que é justamente a variação aqui da minha corrente IC então aqui eu tenho o IC, o IBzinho, o ICzinho e a correntes completas aqui. Eu vou trabalhar agora, né, com aqui simplesmente o IB de pequenos sinais, o IC de pequenos sinais, o IE normalmente vai ser a soma dos dois, aí a gente pode simplificar aqui dependendo da ligação do circuito, certo? Mas o efeito transistor vai estar justamente nesse elemento aqui, que é o GM. Então isso aqui é uma fonte de corrente controlada por tensão, é linear, certo? E esse GM é justamente a minha transcondutância do transistor, certo? Então vai dar essa corrente daqui em função da minha entrada, e essa corrente não vai ser totalmente a corrente de saída, dependendo desse R0 aqui, tá? Então a gente vai pegar o transistor, achar esses parâmetros aqui do modelo pi híbrido, e aí montar o circuito de pequenos sinais para esse transistor, né? Então vamos lá. Como é que eu acho esses parâmetros? Não é diretamente aqui, não conta. Então a gente vai pegar o GM, né? Apesar da ordem aqui, começar do R, pegar o GM, que é o efeito transistor. Vamos lá, o GM
né, eu vou querer então calcular aqui a corrente IC em relação à tensão VBE, que vai ser a minha tensão VP, né? Vai dar a mesma coisa, para o caso em que a minha tensão VCE é zero. Por quê? Porque se eu pego aqui e torno a minha tensão VCE zero, isso equivale a eu pegar aqui e fazer um curto daqui para cá, certo? Então isso aí eu vou dar um curto no R0, então eu curto do lado de fora aqui do meu modelo, que aí a minha corrente IC ela fica toda dependendo aqui do GM. Eu cancelo esse termo aqui quando eu faço esse curto. O VCS, então, o IC sobre VB é de pequenos sinais, então é a pequena variação do IC em torno do ponto de operação, pequena variação do VBE no ponto de operação. Então essa variação de pequenos sinais aqui, isso nada mais é do que a gente calcular a derivada da corrente completa IC em torno IC por VBE em torno de um ponto de operação do VCE. VCE é constante, ou seja, VCE de grandes sinais em torno de um VCE de polarização, tá? Mesma coisa o RP. O RP é mais simples porque ele está isolado aqui, então é eu pegar simplesmente a tensão VBE pela corrente B, certo? E aí a gente vai calcular isso aí como dVBE dIB. E o R0, então agora, antes eu queria isolar esse termo, agora eu quero isolar esse termo daqui. Como é que eu posso fazer isso? Certo? Então, aqui vai ser essa tensão VCE pela corrente IC. Isso aqui vai ter isso e isso, que vai ser responsável por essa razão VCE sobre C, certo? Mas eu não quero considerar isso. Como é que eu faço para não considerar isso? Eu faço o meu VP C0, né? C0, que aí todo esse termo aqui fica zero, fica só o R0, ou seja, eu faço o meu VBE C0. Então o meu R0 é a derivada da minha tensão VCE completa pela corrente C em torno no VBE constante, ou seja, em torno de um VBE de polarização. Essa é a ideia, certo? Fazer aqui primeiro para o transistor bipolar, né? Então vamos lá. Então o GM primeiro. Então, derivada de C por VBE. Eu já sei que é na região ativa, então vou trabalhar aqui com minha equação. IC é igual IS. Eu vou aproximar E elevado a VBE sobre VT menos 1. Eu vou aproximar por E elevado a VBE. VBE sobre VT direto. Tudo se multiplica 1 mais VCE sobre VA. Certo? Para um VCE constante, então a gente já pode escrever isso aqui como VCE sobre VA, e aí 1 mais VCE sobre VA vai ficar tudo constante. Então isso aqui fica uma constante que junto com IC fica tudo constante. Então, para simplificar, vamos chamar isso aqui tudo de IS, tá? Aí DIC dVBE vai ficar então, né, aí o IS multiplicando a exponencial, mas esse termo eu vou chamar isso aqui tudo aqui de IS. Eu vou botar tudo mesmo, IS1 mais VCE sobre VA, né, o entorno do ponto VCE, e o E elevado a VBE sobre VT. Então eu tenho derivada do exponencial, vem aqui, né, a própria exponencial, E elevado a VBE sobre VT, e aí esse termo aqui de dentro da exponencial eu derivo de novo, né? Então derivada da função dentro da outra, né? Então
1 sobre VT. Então isso aqui tudo multiplica por 1 sobre VT. Isso aqui vai ser calculado em torno do ponto de operação VBE, VCE, certo? Então aqui esse termo daqui a gente pode trocar para o VBE de polarização, certo? Então no caso, isso aqui tudo, se a gente observar, IC 1 mais VCE sobre VA é elevado a VBE sobre VT, isso aqui tudo ele vai simplificar para o meu ICzão de polarização, a corrente que eu estiver passando no coletor, né? E aí o meu GM troca aqui ICzão sobre a tensão térmica. No caso do transistor bipolar, a gente fica com esse termo bem simples aqui, C sobre VT. Né? Vamos guardar esse resultado. Achamos o primeiro parâmetro, GM. Segundo parâmetro, RP. Então RP é VBEzinho sobre B, então DVBE sobre DIB. DVBE sobre DIB a gente pode trocar DVBE DIC por DIC DIB. E C e B tem uma relação interessante, né? IC igual a beta e B. Tem um parâmetro, é o ganho de corrente do transistor bipolar, né? A relação entre a corrente de coletor e a corrente de base, certo? Então isso aqui, vamos considerar que isso aqui é linear, então a derivada DIC DIB também fica beta, certo? E a gente acabou de calcular DIC DVBE, né? Então isso aqui é 1 sobre GM. Então a gente chega aí nesse resultado, RP é igual a beta sobre GM diretamente. E guarda também esse resultado. E a resistência de saída, então DVCE DIC para um VBE constante. Tá? Então vamos lá para a equação completa. IC IS é elevado a VBE sobre VT, que multiplica 1 mais VCE sobre VA, certo? Para um VBE constante. Então isso aqui tudinho fica para o VBE constante, isso aqui fica basicamente, aproximadamente, o meu ICzão. Então IC fica ICzão para o VBE constante, né? Em torno do VBE. Isso aqui fica praticamente ICzão 1 mais VCE sobre VA. Então só aparece o VCE aqui diretamente, certo? DIC DVCE para VBE constante, fica simplesmente, aí esse 1 sai, fica só esse termo aqui, né? Fica constante, né? Não dá derivada. 1 sobre VA que multiplica C, né? Então DIC sobre DVBE, DVCE é simplesmente IC grandão sobre VA, ou seja, a gente invertendo isso aqui, meu RO, RE não, igual VA, tensão early, sobre IC, amém, certo? Então aqui eu vou ter
para o transistor bipolar GM igual a IC sobre VT, o IC de polarização sobre VT, RP beta sobre o GM já calculado, RO VA sobre C. O bipolar é bom de trabalhar, que essas equações aqui são simples. Todas elas dependem do IC. Então o principal parâmetro de polarização do transistor bipolar é o IC, que muitas vezes a gente consegue achar ele independente do IS, da corrente de saturação do transistor. Tá? Então normalmente a gente não vai ligar muito para o IS do transistor bipolar. Vai ligar para o beta por conta do RP. Tá? Aí vamos voltar aqui para o caso então original, no emissor comum. Tá? Aqui ele está 4.7K, mas eu acho que naquela simulação aqui está 10K. Bom, vamos botar aqui um 10K lá também para facilitar. Certo? Então, como é que a gente faz aqui? A análise de pequenos sinais. Então a gente está com um circuito aqui de grandes sinais, certo? Aí primeiro a gente tem que achar o ponto de polarização, a gente tem que achar quanto é o IC. Uma coisa boa, assim, boa não, uma coisa usual que a gente faz é a gente definir o ponto de polarização como o ponto V de saída ser o ponto de máxima excursão. Então, seja, aqui eu estou num circuito que ele, quando o transistor entra em saturação, ele vai para zero. Quando o transistor está em corte, ele vai para VCC, 10 volts. Né? Então vamos trabalhar aqui 10 volts. Aqui era para ser o RC, que é 10K. Certo? Então vamos botar um V de saída de polarização de 5 volts, que aí o meu sinal de saída ele pode subir 5 volts e descer 5 volts. Certo? Então eu consigo a máxima amplitude desse meu sinal de saída. Se eu sei qual é o meu V de saída de polarização, aí eu vou determinar um tal Vpol aqui para que isso aconteça, certo? Então isso aqui não é mágico, né? Eu vou determinar o meu Vpol em função dessa informação. Vou fazer o meu Vpol para que meu V de saída seja 5 volts. Aí isso vai depender do IS do transistor, ok? Aí a gente vem aqui e acha a corrente que está passando aqui, que é justamente o meu IC de polarização. O meu IC é quanto? Deve fazer aqui todo VCC menos V de saída de polarização sobre o RC. Nesse caso aqui vai dar 10 menos 5. 10 menos 5, 5 volts por 10K. Isso aqui vai dar 5 sobre 10, tá 0,5, né? 0,5 e o K muda para o outro lado, 0,5 miliamperes, né? Então 0,5 miliamperes para esse nosso exemplo. Eu já tenho IC, eu consigo achar meu GM, então IC sobre VT, 0,5 miliamperes por, vamos lá, 20, eu vou botar 25 para facilitar minha vida aqui, minha conta, tá? 25 milivolts é um frio danado, mas enfim. Então corta milli com milli, 0,5 sobre 25, vamos lá, vai dar 0,02. Então GM 0,02, né? 1 sobre ohms, né? Então tem a unidade Siemens, que é o inverso de ohms, vamos a menos 1.
RP beta sobre VT. Para esse circuito aqui, como eu não tenho meu tom com a fonte de tensão ideal, meu RP não vai ajudar nada, tá? Então não vou nem calcular. E o meu RO VA sobre C, aí aqui eu preciso ter a informação do VA do transistor. Então tem um beta. Ele está com infinito aqui, olha que bonito. Vamos botar um VA aqui de 100. Então beta de 100, VA de 100. Sobre 0,5 mili. Isso aqui vai dar 2 mega ohm, tá? Então isso aqui é meus parâmetros. Agora como é que eu desenho o meu circuito? Certo? Então no lugar do transistor a gente vai representar aqui o modelo pi híbrido. RP. O emissor aqui está ligado no terra. Atenção aqui, VP. Eu vou ter a corrente aqui GM vezes VP. E vou ter meu RO aqui. Aqui eu tenho meu coletor. Aqui eu tenho minha base. Minha base, o meu sinal de polarização em pequenos sinais, aí eu tiro toda a parte de polarização. Então meu VPOL ele some aqui para o meu pequenos sinais. Eu vou ter só o V sinal aqui. Minha fonte de tensão de alternada, né? Diretamente aqui. Então meu VP vai ficar igual ao V sinal. Por isso eu não me importei em calcular o RP. Certo? Aqui eu vou ter o GMPP. Aí aqui eu tenho o RC. E ele está ligado em 10 volts. Como é que eu represento isso aqui no modelo de pequenos sinais? Aí aqui tem a outra coisa, o 10 volts aqui. Isso aqui é uma outra fonte de tensão DC ligada para o terra. Em pequenos sinais, isso vira um curto. Então meu RC em pequenos sinais ele fica conectado para o terra também. E fica em paralelo com RO. E aí o meu V de saída de pequenos sinais tá aqui. Então, se aqui eu tenho a corrente GMVP, aproximadamente, né? Então, vou tirar o ICzinho aqui para não confundir. Uma corrente GMVP. Essa corrente vai passar aqui pelo paralelo de RO e RC. Então, diretamente o meu V de saída igual menos GM vezes V sinal, vou chamar de V de entrada, vezes RO paralelo com RC. RC 10K, RO 2 mega ohm. Isso aqui praticamente é RC, certo? GM 0.02, RC 10K. Então eu vou ter o meu V de saída é igual menos 0.202 vezes 10.000, 0.2 vezes 1.000, 200 vezes o V de entrada. Vamos ver se isso se mantém, certo? Eu estou fazendo isso aqui para o V de saída aqui em torno de 5 volts. Então vamos lá.
mudar aqui. Já mexi o RC. Eu tô com a tensão média. Deixa eu botar aqui para ele ajustar a tensão média. Não ajustou? Ah, tá. Não sei porque ele não tá. Ah, ele deve estar mostrando aqui do lado. Pronto, minha entrada está aqui, mais 10 e menos 10 volts. Minha saída sete ponto quatro, 4.96, está um pouquinho acima dos 5 volts. Então vamos ver se a gente aumenta um pouco a polarização para deixar mais em torno de 5 volts. E eu vou diminuir isso aqui que ele está 10 milivolts. Vou botar 1 milivolt aqui para deixar bem bonitinho. Pronto, 5.2, vamos lá. 5.272 aqui, 5.036 volts na média. Aliás, deixa ele terminar esse pedaço aqui do começo para ele calcular melhor. Pronto. 4. Cadê o sinal da média? Cinco ponto 272, 4.922, está perto dos 5 volts. Então vamos fazer essa conta: 5.272 menos 4.9, 5.3 menos 4.9 vai dar 0.4 volts, certo? Então a amplitude pico a pico aqui, né, de 0,4 volts aproximadamente, e aqui é máximo de 1 milivolt, mínimo de 1 milivolt, aqui 2 milivolts pico a pico, certo? 0,4, 400 sobre 2, 200, certo? Tô tendo ganho aí de 200 volts, aí, como calculado, ok? Pronto, fizemos esse exemplo. Aí vou parar o vídeo aqui que já está bastante extenso, e depois a gente vê o modelo Pi híbrido o caso para JFET e MOSFET, né? Vou encerrar por aqui.